O Hora da Coruja já vai começar, mas antes eu tenho uma dica super especial para você que assiste o programa. Agora você pode sentir o gostinho de ser um convidado especial, enquanto curte o programa, a sua bebida favorita aí na sua casa. Essas são as famosas canecas do Hora da Coruja, que você pode comprar acessando o site 1984fotoprodutos.com.br. Eu já tenho a minha, personalizada. Você também pode ter a sua, com o seu nome. Então, acesse já, tá esperando o quê? 1984fotoprodutos.com.br. Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre a pesquisa do IPEA que deu o que falar nessa semana. Vocês já devem estar sabendo, está em todos os jornais, virou campanha nas redes sociais. A pesquisa do IPEA diz que a maioria dos brasileiros entrevistados concorda que as mulheres que usam roupas provocantes merecem ser estupradas. Então é esse o tema do nosso Hora da Coruja de hoje, não é, Paulo? Sim, é esse o tema. A gente vai conversar um pouco sobre se essa campanha está correta, de o que está acontecendo no Facebook, se as pessoas estão interpretando corretamente e o que significa essa pesquisa do IPEA, não é isso? Isso, verdade. Você até estava me dizendo que a ordem das questões, não é, do IPEA não é a ordem revelada para a imprensa, e eu disse para você que isso também fez com que a interpretação da pesquisa ficasse um pouco enviesada, não é isso? Eu acho que o Hora da Coruja tem sempre um intuito de querer explicar as coisas para as pessoas. Quer dizer, a gente abre a imprensa, lê muita coisa na imprensa, mas não é bem aquilo que se divulga, né? Eu fui atrás de ler realmente essa pesquisa da IPEA, e a gente vai, usando da filosofia, vai poder conversar um pouco mais sobre isso, mas 3 coisas nessa pesquisa da IPEA me chamaram a atenção. Uma delas é a ordem das perguntas. Eles colocam essa ordem das perguntas de forma embaralhada porque eles dizem que se eles colocassem numa sequência lógica, isso induziria respostas. Porém, ao mesmo tempo, eles colocam nessas perguntas ditos populares. Frases que são conhecidas por todos nós e que a gente sempre eles mesmos dizem, as pessoas não pensam antes de responder essas perguntas, elas vão pelo senso popular. Então aí já fica uma questão. E eu ressaltei um dado interessante na pesquisa da IPEA, do IPEA, que diz, abre aspas, a adesão a ditos populares pode ter uma interpretação dúbia, pois é possível supor que muitas pessoas concordem com ela sem refletir muito a respeito de seu conteúdo, fecha aspas. Sim. Então, que tipo de pesquisa é essa? É uma pesquisa sobre educação ou é uma pesquisa para saber sobre violência feminina? O que me parece que é o problema dessas pesquisas, do ponto de vista filosófico, não estou falando do ponto de vista sociológico ou do ponto de vista da técnica de pesquisa, estou falando do ponto de vista filosófico, e é esse o nosso papel aqui, né, conversar as coisas a partir da filosofia. Então, do ponto de vista filosófico, o que não fica bem claro para o pesquisador e para quem lê a pesquisa é se a pesquisa está interessada a respeito da imagem que a população tem sobre a violência contra a mulher, ou se a pesquisa está interessada no conhecimento efetivo a respeito da violência. A pesquisa não deixa muito claro. Não deixa mesmo. Me pareceu que não é nenhuma coisa nem outra. Me pareceu o quê? Que a pesquisa está interessada em reiterar que a violência feminina é um caso muito grave no país. Bom, agora, e tem um outro detalhe também que a pesquisa não deixa claro. Quando você quer saber a respeito da imagem que uma população, um grupo de pessoas faz de uma determinada prática, então a prática, violência contra a mulher, qual é a imagem que uma população tem? Para você fazer essa pesquisa, o instrumento menos aconselhado é o instrumento de pergunta e de sim e de não, de X, essas chamadas perguntas objetivas. Por quê? Porque as perguntas objetivas, elas dão informações contraditórias que não formam a imagem que a população tem. Formam flashes
Então você não quer deixar a população pensar para você obter a resposta imediata que você pensa que é objetiva. Mas imediato não é sinônimo de objetivo. Né? Então você pensa que está captando o objetivo, está captando só o imediato e contraditório. Se a população, você conversar com cada pessoa e você permitir com que ela exponha uma narrativa da violência, você fica sabendo aí sim a imagem, você fica sabendo o que ela realmente pensa. Né? É um erro achar, e é um erro que influenciou muito a nossa educação, achar que questões ditas objetivas, né, de múltipla escolha, ou de dizer sim ou não, revelam alguma coisa. Elas não revelam. Né? Elas revelam muitas vezes opiniões que, se a pessoa fosse contar uma narrativa, explicar o que ela acha, daria totalmente o oposto quando ela responde essas questões. E a narrativa é sempre melhor, é sempre mais capaz de dar o conteúdo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas responderam à pesquisa, elas disseram que elas, né, concordam que um marido que espanca a mulher fique preso, seja punido. 91%. 91%. Quando essas mesmas pessoas perguntadas se uma pessoa com pouca roupa merece ser atacada, não foi estuprada, né? A palavra. Foi atacada, né? Foi. Não foi estuprada. Foi atacada. Atacada. Então tem que tomar cuidado com isso, porque a palavra estuprada já é diferente. A palavra estuprada tem outro contexto. Né? Atacada, ou seja, abordada, uma pessoa de pouca roupa. Então ela merece ser atacada ou, digamos assim, abordada. Lembrando que até não é estupro. Chamar na rua, fala gostosa, isso é um ataque também. É um ataque. É uma forma de não ataque. é estupro, como aconteceu de sair. Bom, então veja, caiu. Quantas pessoas falam que a mulher merece? 65%. Parcial ou total. Né? O total é 42%. Então veja, primeiro, né, são questões contraditórias, porque eu quero que o marido que ataque a mulher seja preso. Mas se a mulher sair na rua e tiver aí pouca roupa, ela pode ser atacada, mas não está dizendo estuprada. Ok? A pergunta sobre estupro é outra, é uma que vem logo em seguida. A pergunta sobre estupro é outra, vem em seguida. Qual? Se a mulher soubesse se comportar, haveria menos estupros? Então, aí é outra conversa. Não é questão da roupa, já não está mais envolvida a roupa, está envolvido o comportamento da mulher, ok? Sim. Então, o comportamento é muito variado, né? Pode ser não sair à noite, pode ser mexer com as pessoas. Ou pode ser, como amplo. a gente viu, que nos casos em casos como no Oriente, por exemplo, as mulheres estão usando burca e elas usam rímel. O rímel estava sendo apontado como a causa de maioria de estupro. Elas não estão sabendo se comportar. Né? Pode ser simplesmente o fato. Mulheres que saem à noite não deveriam sair. Mulheres que usam pouca roupa. Ou simples mulheres que se insinuam. É amplo a questão do estupro, muito amplo. Então veja, o que eu estou dizendo essas questões foram para a imprensa no bolo. As pessoas não leram a pesquisa, culparam o IPEA, né? Principalmente os conservadores começaram a querer culpar o IPEA, e depois uma jornalista pegou isso e juntou tudo numa questão: eu não mereço ser estuprada, e soltou. Veja só, o que fez a novela? Ao invés de ler a pesquisa, a novela foi pelo jornal, mas já com a interpretação da jornalista. Todos fizeram isso. Já com a interpretação da jornalista, não jornalista do jornal, jornalista que estava fazendo a campanha Não Mereço Ser Estuprada. Então, isso deu um auê que distorceu toda a nossa visão. Não só. Quando a pergunta se a mulher soubesse se comportar, haveria menos estupros? 35,3% disse sim. 35,35%? É importante. Porque não tem nada a ver com os 65%. Não, uma coisa é uma pesquisa que diz, que pergunta para você sim, não, ou talvez.
Muita gente foi no talvez e foi no neutro. Aí eles juntam isso e colocam como sendo 65%. Não é bem assim, não são 65%. A gente tem que praticamente eliminar, porque uma pessoa que respondeu talvez, ela não está respondendo nada. Uma pessoa que respondeu talvez, ela está dizendo a seguinte coisa: se a mulher sair à noite de shortinho, ela merece ser estuprada. Por quê? Não porque eu quero que ela seja estuprada, mas porque ela é burra. Pode estar pensando isso. Não que eu queira, não que ela mereça no sentido moral, mas ela merece porque ela é descuidada. Uma pessoa que respondeu talvez pode estar nesse quadro. Né? E essa mesma pessoa, se você perguntar para ela, então não é o estuprador, o culpado é a mulher, ela vai dizer para você, não, é o estuprador. Só que eu estou dizendo que se a mulher sai de shortinho à noite, ela deu de burra, então ela merece porque ela foi boba. Entendeu? Dentro desse quadro... A população estaria pensando dessa forma, né? Por que a pesquisa não capta o que a população está pensando? Porque ela não dá conversa. Não. Com medo da subjetividade, ela quer fazer uma pesquisa sobre a subjetividade, mas com medo da subjetividade. Aí ela faz perguntas objetivas, tenta captar a subjetividade com perguntas objetivas e dança. Por quê? Porque para captar a subjetividade, você tem que entrar na subjetividade, você tem que conversar, você tem que deixar ela produzir o texto. Então tem que conversar, tem que falar, merece ser estuprada? Então você está dizendo o que com isso? Conta o que você está dizendo. Aí a pessoa vai falar, merece, né? Porque ela foi boba. Mas então a mulher é culpada pelo estupro, não é estuprador? Não. Culpado é estuprador, mas estou dizendo que ela foi boba, por isso que ela merece. Quer dizer, tem todo um auê, que a narrativa... Aí você capta o quê? O que a população pensa a respeito do estupro. Isso é o que a população pensa. Isso ainda não é o fato estupro, porque o fato estupro não se apreende assim. O fato estupro se apreende com avaliação sociológica no estuprador. Muito bom. E tem três questões interessantes que me chamaram a atenção. Sobre a questão de violência, porque a gente está conversando aqui, acima de tudo, não é sobre estupro, é sobre a violência. Violência sobre a mulher. Sim. É mais isso que é a pesquisa. Aí entra um detalhe, né? Um detalhe, que é o seguinte, nós não podemos, nós temos que sempre pensar, sempre quando for pensar a mulher, tem que pensar no exército de Israel. Aí a gente começa a entender a mulher. Porque nós, do Ocidente, aqui, nós não temos a experiência da mulher, né, em situação de guerra e de combate. Quando você vai para Israel, você vê que possuir uma xoxota não faz com que as pessoas não possam ir para a guerra. Porque aqui é o seguinte, a mulher tem uma fenda, e a mulher tendo uma fenda no meio das pernas não pode fazer nada, porque tudo ameaça ela. Isso é uma bobagem. Os exércitos de Israel são de mulheres, e elas põem pinto? Não põem. Né? Então, ter uma fenda, o homem também tem a fenda anal. Na guerra, se ele for pego, ele também vai ser estuprado. Então, não é essa a questão. A mulher não tem esse problema do medo do estupro. Isso aí quem tem medo, isso aí é uma fantasia do medo do estupro. Até porque, Fran, na pesquisa real Então, a questão é a violência. Se a violência tem variações onde entra o sexo, isso vale para o homem e para a mulher. Temos dois dados de pesquisa aí. Comprovando que é violência. O maior número de estupros ocorrem os 3 primeiros lugares. Conhecidos e amigos. Conhecidos e amigos. Segundo. Choque. Pai. Por que a população... Terceiro, padrasto, desculpa. Então, pais estupram mais do que padrastos. Depois entra marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. Todas essas pessoas, elas não têm absolutamente nenhum desejo por aquela mulher. Desejo sexual. Elas não têm. Elas já viram aquela mulher nua. Se for marido, já fez sexo. Se for namorado, já fez sexo. Padrasto, mais ou menos, nem sempre. A questão entre homem e mulher não é uma questão da mulher sexo e do homem sexo, é uma questão de gênero. É por isso que mudou a nomenclatura. Vamos falar de gênero, por quê? Porque gênero envolve não a sexualidade do estuprador, mas envolve o quê? A violência, envolve o domínio. Se nós estivéssemos numa sociedade só de homens, Fran, os homens mais fracos
passariam por isso igualzinho. Fran. Nós temos isso. Hã? Na sociedade carcerária, Sociedade isso acontece. carcerária. Como é que você domina o outro? É pelo Você sexo. dando um tapa na cara? Não, você domina o outro através da introdução no orifício do outro. Por quê? Porque é gostoso para os dois? Porque um fica o viadinho do outro? Não. Simplesmente porque a hora que você está penetrando, você está dentro do outro. Você está dentro da A conotação é muito maior do que a conotação sexual, Não tem né? conotação sexual. A conotação é, eu estou dentro de você. Eu estou dentro de você fisicamente. Eu mando, eu sou. Eu comando você de dentro. Né? Você está vinculado a mim. Né? Você está vinculado a mim. É uma coisa tão extremamente forte que mesmo é uma coisa tão forte que mesmo os presos que têm informação sobre a AIDS, eles estupram presos que sabidamente muitas vezes a probabilidade de ter a AIDS é muito grande. Mas eu estou dentro de você, eu comando inclusive a sua doença. Esse domínio, ele é extra homem e mulher. Ele é um domínio do forte sobre o fraco. Ele não satisfaz desejo nenhum. Se você conversa com o estuprador, no Brasil tem pesquisas de sociólogas do passado, que agora não podem falar mais, né? Que agora sexualizaram tudo. Tudo é sexual. Mas as entrevistas que a gente tem, que eu li no passado, mulheres que começaram com isso há 30, 40 anos a conversar com os pesquisadores, o relato conversar com os estupradores, o relato do estuprador é sempre na direção de uma fixação daquela fantasia que a gente tem 8, 9, 10 anos, quando a gente não conhece o sexo. De poder fazer sexo com uma pessoa, submetendo essa pessoa sem que ela reaja. Então, você imagina o sexo com a mulher dormindo, a mulher imagina o sexo com uma pessoa que ela não conhece, portanto o pai dela não vai ficar sabendo. Você imagina o sexo com uma pessoa bêbada. O que psicologicamente é bem explicado, então algumas pessoas ficariam nessa fase. Com Esses morto, são os estupradores. Aparece aí a pedofilia, porque o sexo com a criança não vai poder contar. Então eu vou poder fazer. Mas o que é isso? Isso aí é o sexo. Isso não é a dominação. Isso tem a ver com o sexo. Por quê? Porque isso tem a ver com a descoberta daquilo que eu ainda não sei. Aí vem a adolescência, você faz sexo e tudo isso cai por terra porque entra na normalidade. Algumas pessoas não. Algumas pessoas não fazem, ou mesmo quando fazem, não perdem essas fantasias. E aí essas fantasias se tornam petrificadas, elas se petrificam, patologias. Se tornam patologias. Uhum. Né? Então este grupo de pessoas, que é muito pequeno, que é menos de 7%, o estupro tem a ver com sexo. O resto é só papel do senhor e do escravo, meu filho. É só o domínio. É só fazer do outro aquilo que ele tem que fazer. Ele está me desobedecendo, não pode me desobedecer. Olha, então... A história de pai e padrasto tem muito a ver. Os 3 pontos que eu coloco sobre a questão do sexo se mulher deve ir para a cama sem ter vontade de fazer sexo com o marido. Só um minuto que eu vou achar. A maioria é que não. Mulher casada deve satisfazer o marido na cama mesmo sem vontade? 54% acho que não. 14% que sim. Aí tem mais 3 questões que vão dizer sobre sobre a questão da violência e não do estupro. Marido que bate em mulher deve ir para a cadeia? 91% diz que sim. Mulher que apanha em casa deve ficar quieta para não prejudicar os filhos? 69% diz que não. E mais roupa suja se lava em casa? Aí 82% diz que sim. Contraditório. Né? Porque é um dito popular. Não, mas também roupa suja. Fala também sobre em brigas de marido e mulher, se mete a colher? Não. Porque são ditos populares. Olha como os ditos populares, a gente acaba contradizendo tudo aquilo que você disse antes. Mas, volto a dizer, qual é o problema aí? O problema aí é o pesquisador achar que ele está sendo objetivo, que ele não está induzindo a pesquisa, ele está. Se ele conversasse e pedisse uma narrativa, e para isso teria que ser um pesquisador não de survey, mas um pesquisador de research, né?
Ou seja, não fazer enquete, mas fazer pesquisa. Então, propor uma conversação, propor uma narrativa. Mas aí fica caro a pesquisa. Por quê? Porque aí você vai precisar de um pesquisador que não seja um garotinho que vai lá dar uma tabela para você preencher. E aí não sai a pesquisa, entendeu? Então veja como há uma diferença entre fazer o survey, que é a enquete para revista, para jornal, e fazer o research, fazer a investigação, que é coisa da academia, que é coisa de um instituto de pesquisa que possa pagar, não aquele que economiza. Então tem uma série de questões aí que não se resolve, por quê? Porque pesquisa com os humanos que conversam, os usuários da linguagem, precisa ser pesquisa com outros usuários da linguagem, ou seja, tem que fazer com que o indivíduo produza a sua narrativa, conte a sua história, e aí sim você vai obter o pensamento dele sobre o assunto. E aí você vai ver como o pensamento dele não bate com as informações científicas a respeito do assunto que ele está falando. Então surge o senso comum elaborado, né? E o resultado da verdade científica também elaborada. Aí você pode checar. Mas do jeito que foi feito, você não tem aqui desse lado o senso comum, nem para checar com a verdade dos 7%, dos outros por cento aqui, a verdade do estupro. Exato. Né? Isso tudo... Isso já é a confusão da pesquisa. Agora, a confusão maior que nós passamos aí, que a novela implementou, foi a confusão de, não sabendo disso tudo, criar mais um outro problema, que foi o problema da jornalista, de sair com uma campanha que induziu as pessoas a achar que o brasileiro pensa aquilo que ela, a menina ali, pensou, e não pensa. Né? Mesmo com a pesquisa nesse grau que ela foi feita, que eu acho falha, dá para ver que não é. Não, dá para ver que o brasileiro não concorda com esse tipo de violência. O brasileiro não concorda com isso. Não concorda. É interessante porque quem lida muito com a população percebe que tem um problema aí. Né? Por exemplo, os caras de direita, eles falaram, não, o IPEA está errado, a pesquisa é coisa de feminista, tá. Mas o Datena, que não é de direita, né? Ele é apenas um espalhafatoso, ele sacou. Ele falou assim, mas será que o povo brasileiro pensa isso mesmo? Não, eu acho que... Entendeu? Ele ficou em dúvida. Por quê? Porque não está bem, não bate com aquilo que ele escuta. Exato. Olha, o José Eduardo fala que, segundo a reportagem do jornal Hoje, os delegados dizem que nos depoimentos dos vários estupradores, eles afirmam que a beleza ou a roupa não é o motivo para o estupro, mas sim a oportunidade. Então, vem dizer justamente aquilo que a gente comentou agora há pouco, de que talvez quando você pergunta para uma pessoa se a mulher está com uma roupa curta, decotada, ela merece ser estuprada, a pessoa fique no talvez pensando assim, ela deu de bobeira, saiu à noite com roupa toda decotada, pode até acontecer. Mas talvez seja nesse sentido que eles estejam falando também. Mas o que o delegado está falando? O delegado está falando do que chega na delegacia. O que chega na delegacia? Os 7%. Ou seja, 7%. O estupro que não é o estupro real, caseiro. É o estupro que o cara está no... Né, é o estupro chamado maníaco do parque e tal. Outra coisa que tem esse detalhe. O delegado, ele escuta, mas ele não é um pesquisador. Quando a pesquisadora vai lá conversar com o estuprador, ele sai desse discurso. Eu me lembro dos anos 80 que várias pesquisadoras da USP feministas foram conversar com estupradores e eles diziam claramente, ela fala assim, mas o que você quer no estupro? Né? Essa moça que eu estou falando, eu esqueci o nome dela aqui, mas eu lembro muito bem do depoimento dela no começo dos anos 80. Era do grupo da Ruth Cardoso. Ela falou assim, que o estuprador disse para ela assim, o que eu quero é que naquele momento, né, ela faça o que eu estou mandando. Você já viu uma... E ela até brincou, essa pesquisadora, porque ela falou assim, porque aquele homem tinha 1,55 m. Ele tinha um canivete para atacar a mulher. Eu vi um documentário sobre estupro que mostrava que os estupradores, geralmente eles tinham algum problema sexual, ou um pênis muito pequeno, atrofiado, ou algum problema com a mãe. E eles buscavam nas mulheres, aquelas mulheres que eles sabiam que eles iam poder dominar com mais facilidade, como, por exemplo, a mãe que estivesse junto com uma filha. Sim. Porque ele saberia que ela não ia reagir para não morrer, ou para a filha não sofrer nada. E eles não vão com a intenção de matar, nunca. É difícil o estuprador ir com a intenção de matar. É no segundo ou terceiro estupro que ele vai com a intenção, já sabendo que ele tem que matar, porque ele vai ser pego. Exato. A mesma coisa acontece com a pedofilia.
Né? A mesma coisa acontece pelo filho. Assim, o pedófilo atacou a menina de 12 anos. Não tem pedófilo atacando um menino de 12 anos. Por quê? Porque o pedófilo não ataca pessoas que reagem. A menina de 12 anos vai contar para outro, entendeu? Ele não quer esse tipo de gente. Se a menina de 9 anos já for uma menina um pouquinho mais encorpada, ele não quer. Ele quer a criança que fique à disposição dele. Que ele possa iludir com os brinquedos, com doces, que não vai contar para ninguém. E dificilmente ele quer machucar a criança. Muitas vezes, na maior caso das vezes, o pedófilo conta claramente que ele ia brincar até o final, ele não ia fazer nada com a criança. Aí ele foi assustado, chegou gente, ou a criança quis correr. E ele mata a criança. Ele mata. Machucar nesse sentido. Ele não ia, não. Se ela, porque às vezes tem muita criança que conviveu com o pedófilo anos. Aí ia correr a morte depois de anos, porque ele nunca fez nada. Por quê? Porque você não vai fazer nada para um defunto. Aquela fantasia de você pegar a mulher, né, aos 9, 8 anos que você tem, a mulher também tem, dormindo e fazer sexo com ela e ir embora, isso todo mundo tem. Quem não tem é porque não quer ter, não quer lembrar. Então tem muita gente que não se observa. Não pode se observar. Não tem muita gente que nem se lava, porque não pode pôr a mão no xoxó. Então tem muita gente que não se observa. Porque se a gente se observar, a gente vai descobrir que os nossos monstros, ou somos nós mesmos, ou estão muito perto de dentro de casa. E a gente não quer. A gente quer monstro lá fora. Então a gente cria esses estupradores, esses pedófilos que ficam pegando da tena à noite, entendeu? Tem nada disso, não. Porque a gente tem que estar preocupado com quem está do nosso lado, quem está na nossa Outro casa. dia tem um cartaz assim, da extrema-direita, né? Acho que era da Rodrigo lá, Constantino, sei lá, o cartaz dele lá assim. A mulher que fica em casa, né, não é estuprada. E estava lavando roupa lá, a mulher. Aí, né, o cara é tão tonto que ele não sabe que a mulher que fica em casa é que é estuprada. Por quê? Porque o estuprador está ali. Exatamente. Paulo, nós recebemos 3 vídeo-perguntas hoje. Eu queria começar com a pergunta da Mariana Lacombe. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar novamente do programa. É um prazer. E o tema de hoje é o estupro. É um tema que está bem alto por conta da recente pesquisa do IPEA. E, segundo a definição do dicionário Aurélio, estupro é o ato de coagir alguém com violência ou ameaça ao ato sexual, ou seja, seria o sexo forçado. E segundo o IPEA, a pesquisa do IPEA já citada, cerca de 65,1% da população acredita que mulheres que usam roupas provocativas merecem ser estupradas. Diante dessa pesquisa, a jornalista de Brasília, Naná Queiroz, começou um protesto, uma página no Facebook, que é Eu Não Mereço Ser Estuprada, onde várias usuárias do Facebook, inclusive famosas, postaram suas fotos nuas, seminuas, com uma plaquinha escrito Eu Não Mereço Ser Estuprada. Me parece que há uma certa confusão entre os conceitos de estupro, machismo e a coibição das mulheres, a dominação dos homens sobre as mulheres. Porque acredito que o estupro está mais relacionado com um desejo sexual quase doentio, exacerbado, do que com o machismo propriamente dito. Porque, segundo as pesquisas, a maioria dos casos de estupro ocorrem dentro de casa, com conhecidos, com vizinho, com pai, com irmão. Cerca de só 7% destas ocorrem fora de casa, fora do âmbito familiar, do âmbito de conhecidos, por um desconhecido na rua. Então a minha pergunta é se não está havendo uma confusão de conceitos e ideias entre estupro, machismo e a dominação dos homens sobre as mulheres, e como a filosofia pode se inserir dentro dessa discussão, inclusive levando-a para o âmbito metafísico. Obrigada. A gente que agradece, Mariana, por ter enviado a pergunta. A gente não conversou muito sobre essa questão do machismo, né? Tem toda uma confusão com relação a isso. A machismo, estupro e dominação. Porque, veja, se a questão é de machismo, então você entra naquelas situações. Comunidades completamente masculinizadas
onde tudo é masculino, né? Como é que fica o machismo? A submissão através da penetração do corpo do outro é milenar. Eu entrar no corpo do outro e comandá-lo, né? Ou pelo pênis. Outra coisa é essa história de mulher querer castrar homem por conta de estupro. Se estuprador, castrado, parasse de estuprar, seria uma maravilha, mas não tem nada a ver. Não é, as pessoas que falam isso, elas nunca viram um pênis. São mulheres que nunca viram um pênis. Toda mulher que quer castrar um cachorro, um gato, um homem, ela nunca viu um pênis. Porque o dia que ela vê, ela perde o medo, ela vai perceber que não é uma arma. É uma coisa sem osso, que para ficar duro é difícil. O cara não estupra com pênis, Fran. O cara, ele estupra com a mão, ele estupra com faca. Quando ele vai pôr o pênis, ele já arrebentou com a pessoa. Não é o homem na cadeia, com 10 segurando o outro. Não é isso. Né? É complicado esse negócio de o estuprador. As coisas não funcionam dessa maneira. Né? O cara lutar com a mulher e aí ele tem uma ereção. Depois que ele lutou com a mulher, ele já não tem mais uma ereção. As coisas não funcionam com o pênis, não é essa a questão. A questão é, eu tenho que, em algum momento, né, tornar a pessoa inerte. Fazer com que ela fique inerte. E no outro momento eu tenho que penetrá-la. Ou com pau mole ou com pau duro eu tenho que penetrá-la. Por quê? Porque eu preciso estar dentro dela. Essa é a grande questão. Eu preciso estar dentro dela. É dentro que eu domino. Essa ideia de estar dentro, a ideia de posse. Né? Um demônio se aposta do seu corpo. Então ele te domina. Então eu me aposto do seu corpo. Como eu não posso me apossar do seu corpo pelas ideias, pelas doutrinas, eu me aposto fisicamente. Eu entro dentro de você. Eu te penetro. Essa é a ideia do domínio. Essa ideia não tem a ver com homem e mulher. Essa ideia tem a ver com o fraco e com o forte. Então você não pode colocar aí a questão do machismo. Né? Você não pode envolver homem e mulher, isso tem a ver com forte. O machismo é um subproduto disso. Por quê? Porque num determinado momento o fraco é a mulher. Bom, então num determinado momento. Né? Agora, desejo sexual aí é outra conversa, né? Não sei se você assistiu aquele documentário francês que é Maioria Oprimida. Eu separei o documentário, eu não sei se vai dar tempo da gente assistir, eu tinha dividido em várias partes. Que ele faz a inversão. Ele faz a inversão da sociedade. Esse vídeo é interessante para a gente conseguir entender a sociedade, como seria se fosse o contrário, se a mulher fosse o forte e o homem fosse o fraco. Sim. Esse é um bom entendimento, né, da questão. Agora, eu acho Mas seguinte, a Mariana, ela me pergunta também como que a filosofia se insere nessa então, questão. eu fui pela filosofia, eu fui pela ideia do domínio. Né? O que é a ideia do domínio? Como que você se aposta do outro? No caso dos humanos, é a posse da alma. Né? Quer dizer, todo o estudo do Foucault é nesse sentido. Eu me aposto do corpo para chegar na alma. Então eu tenho práticas corporais de domínio, mas não para dominar o corpo, para dominar a alma. Né? O exemplo sempre que eu dou é mais ou menos a seguinte coisa. Né? Por que você ensina o soldado a marchar? Não é para ele aprender a marchar, porque na guerra, se ele marchar, ele toma um tiro. Né? Então você faz um domínio do corpo para depois, quando o domínio do corpo estiver já nas suas mãos, você dominar a alma. Aí ele faz aquilo que você quer, né? Porque aí entra a dominação doutrinária. A dominação doutrinária vem depois, ao contrário do que a gente pensa. A gente é tão idealista que a gente pensa que uma criança, você explica um conceito para ela, você faz uma lavagem cerebral e aí ela começa a agir como você quer. Nananina. A prática corporal vem primeiro. Primeiro ela tem que aprender a sentar, primeiro ela tem que aprender a dar continência, primeiro ela tem que andar a marchar, primeiro ela tem que abaixar os olhos na hora que está falando com o adulto. Tem toda uma prática corporal, ajoelhar, tem toda uma prática corporal. Aí, depois vem a doutrina. A doutrina vem depois da prática corporal. Né? Althusser estudou isso, Foucault estudou isso, os estruturalistas todos. Lévi-Strauss, então, estudou todas as práticas de comer, práticas corporais, práticas físicas, para depois vem a doutrina. Né? Então, essas práticas são importantes de dominação. Esse é o ponto metafísico da coisa. Você traz
a mulher começa a ter ideias esquisitas. Não tem problema. Pode ter a ideia que for. Se a prática dela continuar a mesma, é minha mulher. Agora, se a prática dela começar a mudar, aí eu começo a ficar preocupado com ela. O meu serviçal também, o meu escravo também. Se ele começar a falar umas coisas esquisitas, sei lá. Eu nem escuto, porque o forte, ele nem escuta o fraco. Agora, quando ele sai da prática, aí a coisa complica. Né? As pessoas, quando vão para certo seminário, por horário em tudo, para quê? Para que primeiro o corpo venha. Primeiro o corpo vem para você. Para você quer atingir a alma. Né? Diga. Vamos assistir a segunda pergunta, então? Vamos. A segunda pergunta é a da Lívia Aze, lá de Minas Gerais. Vamos ver. Olá, Paula e Fran. A minha pergunta para o Hora da Coruja é um comentário e depois desse comentário eu vou jogar a pergunta. Esse movimento que as meninas estão fazendo agora na internet de tirar foto pelada com escrito "não mereço ser estuprada" por causa da pesquisa do IPEA, será que não é uma releitura da imagem daquilo que trouxe a Marcha das Vadias? Que a Marcha das Vadias, assim, no início, muita gente custou entender que o fato das meninas saírem na rua peladas, as meninas saírem com cartazes dizendo assim, né, eu posso usar roupa curta, eu tenho direito de usar a roupa do jeito que eu quiser, mas isso não te dá o direito de invadir meu corpo, de me estuprar. Será então que essa repetição agora, né, do Facebook, sobre a pesquisa do IPEA, eu não mereço ser estuprado e sair sem roupa nenhuma, muitas estão fazendo assim, fazendo pelado e tudo, será que não é uma releitura dessa ideia da Marcha das Vadias? Aí vem a minha pergunta, qual a diferença, né, desses dois momentos e o objetivo deles? Por que para uma leitura de um movimento isso dá certo e por que para outro não dá? Abraço para vocês. Obrigada, Lívia. Eu penso, Fran, que são coisas que se aproximam, mas os momentos são bem diferentes. E volto a insistir, né? Senão se a gente não volta a insistir, a gente recai. Quer dizer, essa leitura da jornalista lá de Brasília é uma leitura errada, a gente já viu, né? Porque, vamos voltar, vamos recordar, a pergunta sobre o estupro não é relativa à roupa. Não é, são coisas diferentes. Então, são coisas Uma diz sobre mulheres serem atacadas. Então tá todo mundo lendo a pesquisa, né? A partir do que a jornalista falou, e o que a jornalista falou não é verdadeiro. Então, a partir disto, eu já sinto um pouco aí de quero ir para o BBB. Sabe? Quero ir para o BBB. Porque muita gente que nunca se manifestou apareceu pelado, não querendo ser estuprado, aproveitando, sabe, as pequenas, as chamadas semi-celebridades, né? Que não, tendo uma chance, como é que chamava aquela uma que aparecia em tudo quanto era desgraça? Sim, que foi da banheira do Gugu. Ela estava nos Estados Unidos, É. Aí teve aquela catástrofe, ela apareceu. Sim. Sabe esse tipo de coisa? Fazendo pose em todas as catástrofes. Que era uma coisa que era uma coisa que se vocês lembrarem o nome, mandem pra cá o nome. Antes da internet tinha essas figuras, era o beijoqueiro que aparecia em jogo correndo para beijar as pessoas, né? Então tem esse tipo de figura que fica esperando o momento para voltar em cena. Porque a maneira como ele entrou em cena já foi assim. Tipo Geise Arruda, né? Então tem muita gente que fica na butuca, esperando um momento para despontar. Então não custa essas pessoas, né, lerem as coisas do jeito que elas querem. Então, talvez a própria jornalista lá de Brasília que começou a coisa tenha começado com esse intuito, porque a sensação que eu tive é que ela não leu a pesquisa. Inclusive o Fernando fala, essas meninas que postam no Facebook essas fotos, na verdade não querem só aparecer? Então, tem esse muito que é isso. Tem muito que é caso, isso. Agora, então, isso é muito mais artificial do que a Marcha das Vadias. Por quê? Porque na Marcha das Vadias tem este momento de aparecer? Tem. Muitas pessoas que participaram da Marcha das Vadias são extremamente moralistas.
inclusive pessoas que não gostavam que fossem chamadas de vadias, participando da Marcha das Vadias. Vocês sabem o que aconteceu, né? Com a principal integrante do grupo da Marcha das Vadias, né? Aqui no Brasil. Aqui no do Brasil. FEMEN, né? Do FEMEN. FEMEN. É. Não, que é parte da Marcha das Vadias, não é o todo. Ele se inseriu na sim, Marcha das Vadias. o FEMEN se inseriu. Então eu também esqueci, gente, hoje estou esquecendo. O nome da celebridade que a gente estava conversando agora há pouco é a Nana Gouveia. Nana Gouveia, é. Muito bom. Mas essa aí que está falando do FEMEN era aí de São Carlos, né? Isso. É. Essa Casou com um moça milico. se casou com um militar, mora no Rio Grande do Sul, cuida da casa, faz bolos para vender e tudo mais. Então você veja que, então, isso aí vem o cara conservador e fala, tá vendo, a mulher quer isso mesmo. Não é isso. Não é isso. É que não é mesmo. Dentro dos movimentos, né, dentro desses movimentos, sempre tem essas figuras. Então é preciso tomar cuidado. Por que é preciso tomar cuidado com esses movimentos? Porque o feminismo, ele tem uma versão perversa. O feminismo tem uma versão de conquista de direitos e de invenção de direitos, mas ele tem uma versão perversa. E quando aparecem esses momentos onde o feminismo pode tomar pé, ele vem para a imprensa pelo seu lado esteticamente mais palatável. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você hoje no Brasil, né, tem milhões de modos de estar estuprando uma mulher que não podem ser mostrados. Por quê? Porque se forem mostrados, nenhuma dessas pessoas, e muito menos os seus maridos, vão deixar com que as pessoas participem. Quais? Por exemplo, a mão de obra hoje, que faz a Copa hoje, pegando no tijolo, no barro e carregando, é feminina. E ela é paga menos do que a masculina. São mulheres que ficam de sol a sol, contratadas na pressa de fazer a Copa, né? E que estão ganhando menos, não por culpa só do governo, não, mas por culpa das empresas que são terceirizadas. Então, veja só, outra coisa. Aí está um grande problema. Então aí aquelas pessoas que abraçaram, a classe média do Rio, que abraçou a Lagoa para pedir paz, é bonito, vamos pedir paz, de camisa branca e tal. Como é que pede paz? Peraí, vocês consomem a droga, os seus filhos consomem a droga, vocês alimentam o tráfico do morro onde tem a guerra. Então por que não para de consumir? Se você entrar nessa conversa, eles param de abraçar a Lagoa. A mesma coisa esse tipo de feminismo. Ele vem por um lado mais fácil, mas quando você chama esses problemas mais difíceis, não é? Que é o problema da mulher explorada no trabalho. Exemplo, a mulher explorada no trabalho, a mulher que não denuncia o marido, a mulher que não está denuncia, apanhando porque ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer com os filhos, coisas desse tipo. A mulher feia, aquela mulher que não causa nenhuma pena, não causa nenhum dó. Ela está lá no canavial como um bicho. Ela não tem mais seio, ela não tem mais bunda, ela não tem mais nada, ela é um bicho. Essa mulher não é mais vista como mulher pelas próprias mulheres. Então, ela não entra no feminismo. Isso faz parte da luta dos trabalhadores em geral, mas ela não é mais mulher. O feminismo não aceita mais. Por quê? Porque o feminismo está fugindo de lutas duras. Ele quer lutas mais fáceis, ele quer voltar a funcionar. Não estou dizendo que todo feminismo, mas esse feminismo tem essa característica. Esse feminismo popular que a gente está falando, que está correndo na internet, por exemplo, né? Que é o que chama atenção, é o feminismo que está chamando atenção, então eu não estou querendo, Fran, não é falar, o Paulo é velho marxista, então ele está querendo que os movimentos dos trabalhadores se unifiquem. Não é nada disso. Não é nada, ao contrário, eu estou dizendo que tem uma parte de reivindicações da mulher que são reivindicações do século XIX. Do movimento dos trabalhadores, sim, mas específico às mulheres. Por que específico às mulheres? Quer ver a especificidade? Creche. Você vai trabalhar num lugar, não tem creche. Então, como é que se faz? Já dá problema, né? Aí, outra coisa, você vai trabalhar num lugar, não tem banheiro para a mulher separado do homem. Quando tem, as condições de higiene são péssimas. Você vai trabalhar num lugar
você tem horário para entrar e sair que não permite você amamentar. Sim. Tem uma série de questões que são específicas da mulher e que fazem parte do quê? Das mulheres que não se parecem mulheres. Das mulheres que não têm batom, das mulheres que não podem pousar nua porque elas estão todas arrebentadas. Aí que está o problema da mulher. Eu vejo o problema Esse problema não entra, esse problema não vem para a internet. Eu vejo o problema da amamentação. É um caso grave. Eu vejo em todos os lugares, pode ser classe média, lugares de pobre, a mulher coloca o seio para fora para amamentar a criança, todo mundo já olha assim, ó. Ai, que horror! As outras mulheres olham... As mulheres acham ruim, errado. Aí eu sempre falo assim, chega uma mulher na hora e joga um paninho em cima da mulher com a criança. Sufoca o nenê que tá ali no colo. Pra não... Que isso? Que sociedade é essa que a gente tá invertendo os valores do que é problema e do que não é problema na sociedade? Eu não consigo entender isso, não. Mas vamos para a última pergunta do Tiago de Andrade, lá de Curitiba. Boa noite, Fran. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal da Hora da Coruja. Eu queria fazer aqui um questionamento rápido. Estava ali com uma obra ali de um psicólogo chamado Nicholas Grof, que diz que o estupro é um ato pseudossexual, ou seja, não tem tanto a ver com desejo sexual quanto a gente imagina. Por outro lado, as feministas gastam uma energia intensa contra o que elas chamam de cultura do estupro, que seria o fato da nossa sociedade supostamente culpar a mulher pelo estupro. Essa pesquisa do IPEM me fez pensar um pouco. Culpa é diferente de motivo. Se é diferente de motivo, pode ser que os brasileiros não estejam culpando a mulher, mas sim dizendo que as roupas curtas das mulheres têm motivado o estupro, ou sido a causa do estupro. Se assim é, e se o Nicholas Grof tem razão que o estupro é um ato pseudossexual, não seria melhor o feminismo parar de falar em cultura do estupro como aquilo que... como a mobilização da culpa da mulher e começar a falar mais de qual seria o motivo do estupro, porque os brasileiros precisam saber, não que a mulher não é culpada pelo estupro, acho que disso eles sabem. O que eles precisam saber é que roupa curta não causa estupro. Eu gostei. Acho que essa é a questão. Eu não conheço o autor que ele leu, né, o psicólogo que ele leu, mas é o que eu entendo, né? Não pela via da psicologia, mas pela via da filosofia, o que eu entendo, que eu acabei de falar, é isso. Há uma glamurarização do estupro, mesmo em quem o combate. Mesmo em quem o combate, há o glamour do estupro. Isso é tão verdadeiro, Fran, que as pessoas tiraram as suas fotos nuas, se mostrando, não quero ser estuprado. Isso que é o glamour do estupro. A revelação, o que ficou claro para mim nesse movimento é que as mulheres que reclamaram do estupro e da glamorização do estupro, elas glamorizaram o estupro. Elas vieram sem roupa para criar o clima que elas imaginam. E o estupro não tem a ver com desejo. O estupro muito pouco tem a ver com desejo. O estupro tem a ver com violência, tem a ver com outras, e também não tem a ver com roupa. Então veja, a leitura errada da pesquisa, a pesquisa já tem falhas, a leitura errada leva a gente a entender que uma parte do movimento, né, tomou a coisa duplicando a glamorização e, portanto, reeditando, né, reforçando a ideia de que pouca roupa tem sim a ver com estupro, porque se você sexualiza o estupro, aí a pouca roupa vai ter sim com estupro. Não é o caso. Eu não sei se as pessoas sabem que o país com o maior número de estupros, pelo menos de denúncia de estupro, é os Estados Unidos em primeiro lugar, África do Sul em segundo e Reino Unido em terceiro lugar. Mas o país... Culturas distintas e situações econômicas distintas. Para você ver como o Hort falava a seguinte coisa, Fran, feminismo, dominação do homem para a mulher, não é como lutar contra o capitalismo ou lutar contra o machismo, não, é uma coisa antropológica que está tão arraigada lá embaixo de milênios e milênios, né, de crescimento da transformação nossa em homens, né, que é muito mais monstruoso do que a gente imagina. Sem dúvida, e vai ser muito mais difícil acabar com isso, tentar muito mais diminuir. complicado do que a gente imagina. Muito mais complicado.
É com uma tentativa de lei. Não é essa questão. Vem com leis para tentar forçar isso, Eu né? com campanha educo as pessoas a não estuprarem. Não, Primeiro não é que o caso. o problema da violência não é o problema do estupro. Quando eu falei dos Se países... o problema da mulher fosse o problema do estupro, meu amigo, estava tudo muito ótimo, porque é só 7%. É duro, porque a pessoa que está me escutando agora e foi estuprada ou foi vítima, ela fala, esse desgraçado falando que não é problema. Não é isso, é que 7%, né, de pessoas que estupram na rua, né, e que talvez tenha né, aí uma semi-questão sexual aí montada, isso é muito pouco perto dos problemas outros, né, dos problemas de condição de 93%. trabalho, por exemplo, no caso do metrô. O grande problema agora do metrô são os encoxadores. É um problema? É. Agora, o grande problema do metrô não são os encoxadores. O grande problema do metrô é fazer com que todo mundo não tenha o metrô, fique todo mundo embolado, de modo que todo mundo vira encoxador. Não é verdade? E de modo que todo mundo pode ser encoxado. De modo que todo mundo pode ser encoxado. Então, o Estado não pega o dinheiro nosso, não faz o metrô, e depois nós todos somos punidos, viramos todos encoxadores. Assim é fácil, né? Assim é fácil. Mas quando eu falei dos países, eu quis dizer que um dos países onde se acredita que seja o maior número de estupros é o Canadá. E principalmente nas regiões mais frias do Canadá. Só que não há a denúncia do estupro no Canadá. As mulheres não denunciam, é algo assim absurdo. E o Canadá é tido como ponta de civilização, né? Total ponta de todo mundo fala civilização. assim, inclusive os americanos, né? Quando falam do canadense, falam, o canadense é o cara que vem nos encher o saco por falar de ecologia, falar de bons modos, né? Sim. Não é uma sociedade de silêncio. É a sociedade do silêncio. Isso é interessante. A gente fala sobre a roupa, muitos falaram da burca. A mulher usa burca e também tem muito estupro. No Canadá, para você conseguir estuprar, você tem que cortar uma pele de urso, ficar 3 dias, né? Pra você a ver gente como... sabe que a questão não é a roupa. O brasileiro não é sabe a roupa, que a questão não é a roupa. O estupro não tem glamour. Ainda mais no Brasil, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sai pelado aqui na rua, praticamente pelado na rua. A gente sabe que não é isso. Se fosse isso, a gente estaria ferrado. Estupro não tem a ver com desejo sexual, portanto, não tem a ver com glamour, não é glamuroso. Estupro não tem a ver com glamour, também não tem a ver com desejo, também não tem a ver com roupa, também não tem a ver com mulheres belas. Muitas mulheres que não têm nada de beleza, que estão destruídas em casa pelos seus maridos, quando desobedecem eles, são estupradas. Exatamente. Eu tenho que penetrar você para te comandar, como um fantoche, como mexer com um fantoche. Essa é a questão. Né? Mas as pessoas não querem ouvir isso. Por quê? Porque as pessoas querem o quê? Elas querem ir para o campo da imagem. E o campo da imagem é um campo onde eu sou seduzido. É a sociedade do espetáculo. Então, eu vou falar de uma causa. Mas eu falar de uma causa, por exemplo, até o câncer. Pelo amor de Deus, glamorizar o câncer no Brasil. Combate ao câncer. Todas as atrizes com um negocinho azul no meio, passando a mão na teta. Câncer não é isso, meu filho. Câncer não é isso, não. Não é assim. Que criticaram tanto a Angelina Jolie quando ela teve que fazer a retirada dos seios. Isso não é isso. Mulher maluca. Você quer fazer uma campanha? Você quer fazer uma campanha para valer? É diferente, mas aí não dá para engolir. Aí não dá para engolir, né? Tudo fica glamuroso. A guerra fica glamurosa, o câncer fica glamuroso, o estupro fica glamuroso, tudo na sociedade de espetáculo é glamuroso. E aí o protesto fica glamuroso também, né? Eu saio pelada na rua com uma faixa dizendo assim, né? Abaixo o capitalismo. Toda vez que eu vejo isso, eu falo, tomara que o capitalismo dure bastante para essas mulheres continuarem mostrando as tetas, né? Porque é bonito. Agora, quando você vai fazer um protesto sobre alguma coisa que não é bonita, a pior via é você pegar e transformar isso no bonito. Não dá protesto, isso dá o quê? Isso dá amortecimento da sociedade. A sociedade, ela se acostuma com isso. E aí ela se amortece, né? Ela amortece, o cara, tudo fica belo. O César Marques, do Rio de Janeiro, pergunta assim, em relação ao metrô, nós somos favoráveis à criação de vagões rosas, que são os exclusivos para as mulheres. Eu sou como tem no Rio de Janeiro. Eu sou favorável
a pintar todo governante que teve essa ideia de rosa. Eu também principalmente a bunda dele. E aí soltar ele pelado com aquela bunda pintada de rosa na rua. Isso eu sou favorável. Com certeza. Eu também sou da mesma opinião. Não tem essa questão, não. Quando eu vi isso no Rio de Janeiro, é ridículo. Tudo no Brasil é paliativo, né? As pessoas acham assim, olha, existe um problema do encoxamento aqui no Brasil nos metrôs. Então, o que a gente faz? Eu sou favorável. Você vai ser agora só encoxada por mulheres, tá bom? Vamos o pro vagão rosa. Todo mundo continuou sendo encoxado do mesmo jeito. Porque quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu não senti diferença nenhuma. No caso do Rio de Janeiro, eles não deviam nem abrir a boca, porque uma população inteira que demorou 20 anos para fazer o metrô, não deveria pintar de rosa, deveria pintar, sei lá, pinta de cor de burro quando foge. Deveriam exatamente isso, fazer mais tenha metrô. Santa paciência. Tá aqui em São Paulo teve a corrupção do metrô, mas ainda tem metrô. Lá nem teve a corrupção e nem fizeram o metrô. Quer dizer, esse é o problema. O cara pega, joga todo mundo, né? É a mesma tal história. O cara bota um país inteiro com fome. Aí as pessoas começam a comer uns aos outros, né? Aí, nossa, que povo canibal! Exatamente, é isso que povo acontece no canibal, Brasil. tá comendo um ao outro. Com tudo, Porra, o tempo todo. Sim, é fácil, né? Exatamente. Mais alguma consideração final? A gente está no Já finalzinho acabamos? do programa, já acabamos. Ah, No finalzinho do programa. Vamos ver se eu não esqueci de nada para falar. Não, eu acho que é isso, porque eu acho que o papel do Hora da Coruja aqui é exatamente esse, não é? É falar para vocês verem que não é bem isso que está acontecendo por aí, não. Aqui a gente debate as ideias do programa e tudo que está acontecendo na sociedade, não é isso não, Paulo? é isso. Hoje, a gente sempre tenta trazer uma referência filosófica, trouxe hoje, né? Atingir a alma é papel do corpo. Os estruturalistas, todos, Levi-Strauss, os pós-estruturalistas também continuaram um pouco nessa via. Né? Algo que um pouco que eu fiz, tem isso, num dos livrinhos que eu fiz aí, acho que é a Filosofia como Medicina da Alma. Sim. Filosofia como Medicina da Alma, da Manoli, tem um pouco essa ideia, né? De como que você vai pelas estruturas corporais, não para você educar o corpo, mas para você ter o domínio da vontade, o domínio da alma das pessoas. Então, continue sempre participando do Hora da Coruja, enviem mensagens pra gente, enviem os vídeos. Então, quando vocês já ficam sabendo qual é o tema do Hora da Coruja, vocês podem mandar o vídeo pra gente pelo Facebook, por Twitter ou por sinal de fumaça, como você quiser. Vai chegar na gente, tá viu ok? como os vídeos hoje foram bons? Muito né? bons, não é? Perguntas boas. O pessoal ficou animado boas. com essa questão. Ótimas perguntas. Obrigada, pessoal. Então, até semana que vem. Eu tenho uma dica super especial para você que assiste o programa. Agora você pode sentir o gostinho de ser um convidado especial, enquanto curte o programa, a sua bebida favorita aí na sua casa. Essas são as famosas canecas do Hora da Coruja, que você pode comprar acessando o site 1984fotoprodutos.com.br. Eu já tenho a minha personalizada, você também pode ter a sua, com o seu nome. Então acesse já, tá esperando o quê? 1984fotoprodutos.com.br.